Vamos então, meus irmãos, damos início aqui à nossa mensagem do dia de hoje. E como eu havia falado no começo do ano, na primeira reunião nossa, essa aqui vai ser a primeira deste modelo um pouco diferenciado. Tá? Nós teremos duas ministrações com este mesmo tema. Porém, uma hoje é a explanação inicial, dentro do capítulo do livro que é a base, que é aquele homem nota 10, que não é necessário comprar. Nós vamos bater aqui, cada um dos capítulos, talvez não todos, mas vamos bater o livro quase todo. Então, não é necessário comprar, mas é a base para algumas ministrações que nós vamos ter. Tá? Então, nós vamos fazer essa abordagem inicial hoje, vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco hoje. E aí, no final da minha mensagem aqui, nós vamos trazer uma tarefa, vamos dizer assim, tá? Uma proposta de aperfeiçoamento da nossa vida com o Senhor. Então, nós vamos verificar o que nós vamos fazer com o conhecimento que nós vamos adquirir hoje aqui. Para que nós deixemos de apenas sermos ouvintes, como diz a palavra lá em Tiago, né? Vamos lá, o pessoal que fez o Guerreiro Zoom aí. Tiago, quanto? 1:22. Ouvi uma voz aqui, muito bom. Deixemos de ser somente ouvintes para sermos praticantes da palavra de Deus. Então, colocar em prática, esta é a finalidade desse tipo de ministração que nós vamos conduzir com os irmãos. Tá ok? Então, homens irrepreensíveis. O texto base que está aqui é: mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Tá? O destaque que é muito interessante nós damos, meus irmãos, é: mas você, homem de Deus. Tá? Você, homem de Deus. Às vezes, quando a gente vê essa aí, pode passar o próximo, Alessandro? Para frente, não para trás. Isso. Mais um. Às vezes, quando a gente vê essa expressão, homem de Deus, o que nos vem à mente é: o pastor Pascoal é um homem, esse é um homem de Deus. Pastor Michel, é um homem de Deus. Aí você, meu irmão, eu estou aqui, eu sou eu. Eu estou aqui no meu cantinho, eu sou só um obreiro aqui, eu sou só aqui do Ministério Infantil, eu não sou nada. Se você, um dia, aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, você confessou, creu no seu coração, confessou com a sua boca, você foi lavado no sangue de Jesus, meu irmão, você é um homem de Deus. Porque você foi chamado, você foi escolhido e disse sim para este chamado com o Senhor. Então você é um homem de Deus. Talvez você possa não estar vivendo uma vida de acordo com o que o Senhor quer. Mas uma vez que você confessou o Senhor, você está buscando o Senhor, você se coloca aos pés do Senhor, você é um homem de Deus. E é assim que o Senhor olha para você. Porque o Senhor olha para nós, meus irmãos, não pela condição do que nós fazemos, mas pela condição do que nós somos. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Filhos de Deus. Você foi resgatado do mundo de pecado para ser filho do Deus Altíssimo. Então, por vezes, a aparência externa não equivale à realidade. E aí, quando a gente fala de, entre aspas, homens de Deus aí por fora, a gente às vezes tem referências um pouco equivocadas daquilo que deveria ser, de fato, um homem de Deus. Veja o resultado desta pesquisa, essa pesquisa que está lá no capítulo do livro. Veja que interessante, olha, de 1.050 pastores nos Estados Unidos, olha só que números impactantes aqui, meus irmãos. A primeira vez que eu li, eu fiquei impressionado com essa quantidade, com esses números aqui. 77% achavam que não tinham um bom casamento. 77%, mais de 2/3. 38% eram divorciados ou em processo de divórcio. 30% já tiveram caso extraconjugal. 30%, 1/3 já teve caso extraconjugal. Estamos falando de pastores, que são pessoas que às vezes a gente acha, não, esse é o homem de Deus. Para ver que todos são homens, todos são falhos, todos são imperfeitos, mas nós precisamos da graça do Senhor para o nosso aperfeiçoamento. 35% lidavam com pecado sexual. Eu vou dizer que, eu não sei de quanto que é essa pesquisa aqui, mas eu aposto, vale dizer que esse percentual aqui já é maior. Não é mais 35% não. Infelizmente, pode chegar aos 50%.
é um número bastante elevado. E isso tem realmente maculado a caminhada dos homens de Deus. Tem maculado a nossa caminhada com o Senhor. Aqui são apenas algumas observações, né? Alguns detalhes que a gente pode perceber. Homem de Deus igual qualidades interiores de caráter refletidas em ações exteriores. E aí nós vamos abordar alguns detalhes aqui em relação justamente a este caráter. Tá? O próximo diz, homens de Deus igual a irrepreensíveis. E aí, meus irmãos, há um fato bastante interessante. Irrepreensível, indivíduo em cuja conduta não se acha algo que mereça repreensão, censura ou que lhe coloque em descrédito. Isso é uma definição lá do dicionário, se você for analisar. Então vejam, característica daquele de quem se pode falar bem. Não significa que seja uma pessoa perfeita, mas que se você tem dele uma boa reputação, você tem dele um bom conceito. E será que quando nós olhamos no espelho, paramos ali no nosso quarto, na nossa casa, você para só você sozinho ali e olha para o espelho, você faz aquela análise do seu dia, talvez à noite você chegou, faz a análise do seu dia, ou bota a cabeça no travesseiro, né, como eu costumo dizer. Você dorme tranquilo? Não estou falando em relação a negócios, não, também, isso também faz parte. Né? A gente fala assim, não, olha, isso aqui eu paguei meus impostos, tal, bota a cabeça no travesseiro e durmo tranquilo. Mas e a sua postura de servo de Deus, a sua postura de filho de Deus, a sua postura daquele que deveria ser uma carta aberta mostrando Jesus para o mundo? Será que é Jesus que você está mostrando ou você está envergonhando Jesus? Será que é o Senhor que está tomando conta da sua vida, o Espírito Santo está fluindo na sua vida e chegando até outros? Ou a sua conduta não está em condições de ser usada por Deus para atingir para o reino outras pessoas? Esta é a condição de irrepreensibilidade que Deus procura em nós. É esta que ele procura. No próximo, os homens não significa ser perfeito, mas ter integridade para reconhecer os erros, confessar e se arrepender. Olha que interessante o exemplo que nós temos aqui. Davi pecou, certo? Todos nós aqui conhecemos a história de Davi. Davi pecou. Mas foi um homem segundo o coração de Deus. Como pode? Um camarada que foi adúltero, que foi assassino, e tantas outras coisas mais, mas foi um homem segundo o coração de Deus. Isso, meus irmãos, é para mostrar que mesmo que nós tenhamos falhas, quando nós temos um coração íntegro diante de Deus, um coração arrependido diante do Senhor, Ele nos vê desta forma. Porque não olha mais para o nosso pecado, mas Ele olha para o coração arrependido. O coração contrito, o coração que vai aos pés do Senhor e confessa a sua falha, a sua pequenez, a sua falta de condição consigo próprio. É este coração que Deus quer. Este coração que Deus vê como um homem irrepreensível. Humilde e quebrantado diante do Senhor, que é o único que pode fazer algo por nós. E, Davi, o homem irrepreensível não deixa pontas soltas para trás, para o adversário tirar proveito e ter do que acusá-lo. E aqui, meus irmãos, é uma coisa muito interessante, né? O tempo está correndo aqui, mas esse eu preciso falar. O que vem a ser essas pontas soltas ou coisas que ficam para trás? No reino de Deus, no reino celestial, no mundo espiritual, existem as leis espirituais. E são leis que nem o próprio Deus quebra, porque foi Ele que estabeleceu. Nem o próprio Deus quebra. E uma destas leis é: a alma que pecar, essa morrerá. E para que haja resgate do pecado, algo tem que ser oferecido em troca. Uma oferta perfeita tem que ser oferecida em troca. Então, quando uma alma peca, ela está afastada da glória de Deus, aquilo que nós conhecemos. Mas para que haja o resgate e não haja acusação contra a nossa falha, nós precisamos ir aos pés do Senhor, clamar pelo Senhor a sua misericórdia, confessar o nosso pecado e nos colocarmos em posição de arrependimento, não voltarmos mais a cometer aquilo que nós fizemos. Enquanto nós não tomarmos esta atitude de confissão, de arrependimento,
de mudança de postura, nós seremos alvos da acusação do adversário. E é aí, neste momento, que vem as setas do maligno para derrubar o homem de Deus. Porque ele não reconhece as suas falhas, não reconhece a sua condição de imperfeito, não reconhece que ele precisa de Deus. Ele acha que, não, a vida vai passando, eu tenho controle de tudo, está tudo certo aqui. Vai falhando, às vezes não são nem falhas grotescas, não, foi lá e matou alguém, não é nem isso. Mas o pecado que nos afasta de Deus. O Senhor, não existe pecadinho e pecadão. O pecado é aquilo que nos afasta do Senhor. Nos faz errar o alvo que Deus tinha para nós. Quando nós não temos essa posição de confissão, há uma brecha para que o adversário venha e nos acuse. E é esta condição que o Senhor quer corrigir em nós. Era isso que não havia em Davi. Davi, ele tapava as brechas. Ele era falho? Era. Era imperfeito? Era. Ele muitas vezes pisou na bola? Muitas vezes pisou na bola. Mas em todas as vezes que ele foi confrontado com o seu pecado, ele se arrependeu, se jogou ali diante do Senhor, se prostrou diante do Senhor, se humilhou diante do Senhor, não teve vergonha de ter o seu pecado até mesmo exposto, ter sido anunciado que ele havia pecado, não teve vergonha porque ele foi aos pés do Senhor, clamou a misericórdia do Senhor e se arrependeu e foi visto diante de Deus como um homem segundo o seu coração. Olha que coisa maravilhosa. E às vezes nós, do alto da nossa vanglória, do nosso conceito, nos achamos homens segundo o coração de Deus, sem termos esse coração arrependido. E é isso que Deus quer nos ensinar, esse coração arrependido. E, meus irmãos, por causa da hora aqui, e eu quero dar ênfase à nossa conversa na mesa, passa ali para máculas, Alessandro, pura caráter, aí. A gente vai voltar na semana que vem, como eu falei, vamos 2 vezes abordar este assunto, tá? Na semana que vem nós vamos aprofundar em caráter, o caráter do homem de Deus, formas de pensar e conduta, tá? Duas coisas fundamentais. Eu até trouxe uma escola bíblica sobre vivendo o caráter de Jesus, e muitas coisas eu tirei de lá para nós podermos comentar, e nós vamos aprofundar isso na semana que vem. Mas este aqui é um ponto importante, que vai ser até na nossa abordagem nas perguntas aqui. Tá? Máculas na vida do homem de Deus. Palavras impensadas, fala descontrolada, pecados sexuais passados não confessados ou presentes, falta de disciplina moral, negócios ilícitos, avareza, falta de moderação, autocontrole, filhos fora de controle, reputação suspeita, ética e moral questionáveis, linguagem obscena, ira ou mágoas não resolvidas, ou falta de perdão também, olhos impuros, vida dupla, máscaras, igreja versus lá versus trabalho, você é uma coisa na igreja, outra coisa em casa. Uma vez um pastor contava que chegou um irmão com a esposa e conversando com o pastor, e ele fala, não, porque Deus está abençoando, que isso é maravilha, que Deus no meu lar, a benção, e a esposa do lado. Aí, outra vez conversava com o pastor, cheio de experiência para contar e tudo. Aí a esposa uma vez falou, eu vou trazer meu colchão para cá, vou dormir aqui na igreja. Aí o pastor, mas por quê? Não, esse homem que está aqui não é o mesmo que está lá em casa. Tudo que ele conta aqui não é o mesmo homem, não é a mesma pessoa. Aqui na igreja ele é uma, lá em casa ele é outro. Olha só que confrontação real, esta. A própria esposa testemunhou contra ele, diante do pastor ali, botou ele na berlinda. E será que, meus irmãos, em maior ou menor grau, se nós fôssemos confrontados, se nós chamássemos aqui a esposa de cada um para testemunhar aqui, fala do fulano aqui, fala do Gerson aqui, fala do Gediel aqui, como é que é o Gediel em casa? E aí, como é que ia ser? Será que a gente ia ter a esposa pedindo para trazer o colchão para dormir na igreja também? Ou será que no trabalho, você lá no trabalho, esse eu tenho que contar. Essa é outra que eu tenho que contar. Uma vez, cheguei numa cidade, transferido, militar, transferido, cheguei numa cidade, aí comecei a conversar com os irmãos, tal, que tinha chegado na cidade, servindo num tal quartel, e aí um dos irmãos que estava servindo ali no outro quartel próximo, era pastor de uma das igrejas da denominação que a gente era.
E aí eu sempre fui, assim, sempre gostei muito de chamar pessoas. A gente chegava no trabalho e já se convidava todo mundo. Deus, do comandante ao soldado, chamava todo mundo para ir na igreja. E aí uma vez fui falar, né, convidei um irmão, uma pessoa, acho que era um sargento, não lembro. Aí convidei, ele foi na igreja comigo. Quando ele chegou na igreja, estava um dos pastores que estava lá. E ele era militar. Essa raça é brincadeira, né? Aí estava lá esse camarada lá, começou a pregar. E esse camarada estava do meu lado, inquieto. Quando ele terminou assim, respeitador que era, né? Terminou, ele falou assim, olha, você vai me desculpar, esse cara aqui é pastor? É pastor da igreja de vocês? Nunca mais eu piso aqui. Esse cara, o que ele faz dentro do quartel, mas nunca mais eu piso aqui. Pasmem, né? Pasmem. E depois fiquei sabendo que esse dito irmão lá, né? Que era militar, pastor, foi processado por um soldado por maus tratos. Por ter tratado ele, não maus tratos físicos, mas por palavras, né? Assédio moral. Foi processado por um soldado por assédio moral. Olha que testemunho, que testemunho, né? Onde é que está o caráter irrepreensível? Onde é que está o homem de Deus nisso? Onde é que está o Espírito Santo se manifestando por intermédio de uma pessoa? Será que é um título que vale? Eu sou o pastor, eu sou da PIB, porque não mexe comigo não, eu sou legendário, não mexe comigo não. Onde é que está isso aí, meus irmãos? Isso não vale nada. O que vale o Senhor olha para você como um filho. É essa condição que Deus quer de nós. A nossa condição de homens irrepreensíveis é aos olhos de Deus, não é aos olhos do homem. Não é aos olhos de ninguém na igreja, não é aos olhos da nossa esposa, diante de Deus, em primeiro lugar. Por isso que as máscaras têm que cair. Ok? Então vamos lá, vamos passar aqui ao nosso compartilhamento nas mesas. Aqui estão as perguntas aqui na sequência. Ficou um pouquinho pequena a letra, mas acho que dá para enxergar, né? Dá para enxergar aí atrás? Aí? Dá? Tá? Então vamos começar aí comentando as perguntas. Tá? Nós vamos ter aqui 10 minutos para nós fazermos essa conversa, ok? Depois eu volto aqui para dar sequência no trabalho que a gente vai continuar fazendo. Tá? Tá ok? Vamos lá, 10 minutos. No meu relógio aqui são 7h55. 8h05 a gente retorna para poder dar continuidade na segunda parte, ok? Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Presta atenção aqui, ó. Na pergunta 2, vocês foram instigados a buscar o texto ali em 1 Timóteo, no capítulo 3, versículos de 1 a 7. Todas essas características que foram apresentadas ali, elas estão debaixo, vamos dizer assim, do guarda-chuva irrepreensível. Tá? Você tem vários pontos que, na verdade, se eles forem falhos, eles vão macular a sua condição de irrepreensibilidade. Tá? Eles vão macular a sua conduta, a sua postura, a sua reputação, se um desses pontos estiver falho. Ok? Então, na pergunta 2, vocês apontaram 2 pontos, talvez, ou talvez mais, né, se deu tempo. 2 pontos que talvez não estejam de acordo ainda do jeito que você gostaria que fosse, ou que são seus pontos fracos, são os seus pontos de deslize. Os irmãos aqui na nossa mesa 4 comentaram, alguns têm problema na governança da casa, tem alguma dificuldade de relacionamento ainda para acertar, para ajustar. Outros ali falaram a respeito da moderação. Eu sou muito atirado, esse foi o meu caso, que eu botei, eu sou muito atirado, sou muito oferecido. E às vezes eu atropelo as pessoas por causa disso. E eu tenho buscado no Senhor ser mais moderado, ser um pouco mais calmo e deixar o Espírito Santo agir, não eu. Então essa é a minha falha. Então o que vocês vão fazer agora? Cada um que recebeu a folha,
vocês vão escrever os 2 pontos que vocês apontaram, ou 2 ou mais, tá? Bota seu nome, bota os 2 pontos, e você vai escrever o que você vai fazer de maneira prática durante esta semana para ir na direção do aperfeiçoamento desta falha. Talvez você não consiga conquistar totalmente esse objetivo em uma semana. Mas você vai definir passos práticos. Não, olha, eu tenho dificuldade de governança da minha casa, de relacionamento. Ponto 1, vou orar com a minha esposa todos os dias. Ponto 2, vou ler a palavra com ela. Ponto 3, vou tirar uma noite para a gente dar uma saidinha, um jantarzinho, um passeio. Ponto 4, você vai colocar passos práticos, coisas práticas, coisas que você tem que fazer para que você possa aperfeiçoar essa sua condição que você deseja melhorar. Tá ok? Então você coloca diante do Senhor, pode discutir com os irmãos na mesa, o que você acha? Qual a tua sugestão? O que você acha que pode fazer? Eu falei aqui da minha condição de sensato, falta um pouquinho de bom senso. Né? O outro aqui falou, é a questão de hospitalidade. Eu sou muito, às vezes a minha personalidade, sou muito difícil, e às vezes as pessoas não se aproximam de mim. Então, ponto 1, vou convidar alguém para ir na minha casa. Ponto 2, vou fazer um jantarzinho para ele. Tá? Ponto 3, entendeu? Então, são ideias passos práticos que você vai colocar, vai escrever, tá? E aí pode conversar na mesa, discutir, para ver o que você vai fazer. O que você vai fazer? Na semana que vem, você traz essa folha de volta, tá certo? Então, não falte, senão você perde o fechamento do circuito, tá? Na semana que vem, você traz essa folha de volta e conversa com a sua mesa. A gente vai começar assim. Começar conversando, meu irmão, e aí, como é que foi? O que você fez aí? Como é que foi a sua caminhada? Conseguiu implementar? O que aperfeiçoou? O que melhorou? O que aperfeiçoou na sua vida? Qual foi o ponto que foi melhor? Tá? E aí, os irmãos que tiverem algum testemunho, nós poderemos até trazê-los aqui à frente para contar. Olha, o Senhor abençoou, olha, o Senhor quebrantou meu coração em relação à minha esposa, olha, é a dificuldade que havia, uma falta de perdão, talvez assim, uma ira, uma mágoa que havia. Olha, eu consegui conversar com a pessoa, fui lá na direção dela e conversei, e tudo foi colocado, esclarecido, tá? Então consegui perdoar. Então, pontos que você possa ter entendido, até daquelas máculas que a gente passou ali, né? Coisas que prejudicam, que você entenda que você precisa colocar para aperfeiçoar a sua condição de homem de Deus. Meu irmão, você é um homem de Deus. Você foi eleito pelo Senhor. Você é filho amado do Senhor. O Senhor te ama. O Senhor vai estar contigo nesta caminhada. Não é um esforço seu. O Senhor vai te dar forças para você vencer esta batalha. Para que a natureza do Espírito Santo de Deus, do novo homem, do novo nascimento, possa predominar na sua vida. Tá? Então, mais alguns, já para a gente acabar aqui, mais 2, 3 minutos. Escrevam e conversem na mesa, um com o outro, e nós já vamos caminhar para o final da nossa reunião aqui. O propósito é que vocês escrevam e olhem para esse objetivo. Se quiser mostrar para o irmão do lado ali, até porque isso ajuda na prestação de contas. Olha, eu coloquei esse espaço aqui, meu irmão. Lembra que eu falei na mesa? Então eu coloquei esse aqui. Vou fazer isso. No momento que você expõe, fala com o outro, o que você vai fazer é um compromisso mais forte com você mesmo. Porque na semana que vem esse irmão vai cobrar de você. E é para isso que nós estamos aqui. Para prestação de contas. Quando nós prestamos contas, nós nos fortalecemos. Porque é bíblico. Confessai os vossos pecados uns aos outros para que sejam curados. Então nós vamos cumprir a palavra do Senhor. Vamos confessar a nossa pequenez, a nossa falha. E vamos ser curados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Amém, meus irmãos. Que bacana a gente poder voltar a conversar, né? E como é legal a gente se ajudar aí na nossa jornada. Eu queria que a gente fosse se voltando para cá, para a gente poder orar junto e encerrar. E a gente vai cantar uma canção ainda nesse encerramento. E Humberto ainda tem um convite para você.
da viagem missionária. Então eu queria que você fosse terminando aí e já começasse a se ligar aqui na gente. E eu queria falar um pouco com você sobre o que fazer para mudar. Porque parece que é pesado esse negócio. A gente olha para a vida da gente e aí fala assim: rapaz, eu tenho que fazer um monte de programa de crescimento na empresa. Eu tenho que fazer um monte de programa de crescimento, de meta de crescimento na empresa. Agora eu tenho que fazer na igreja também, rapaz. Complicado esse negócio. E uma das coisas que a gente estava falando aqui na nossa mesa é que às vezes falta para a gente aquela consciência de que tudo que você faz para Deus. Como o Gerson disse aqui. E aí a gente fala um pouco, alguém falou na minha mesa ali, de viver uma vida medíocre, né? E o medíocre não é xingamento não, é dizer só que a gente escolhe viver no mais ou menos. No meia boca, ao invés de viver de uma maneira excelente. E Deus merece o nosso melhor. E o que a palavra de Deus diz para a gente é que os desafios de Deus para nós não nos são pesados. Que o fardo é leve. E que Ele carrega o peso para você. O que a gente precisa fazer é apenas dizer: Senhor, eu quero viver contigo uma vida a mais. Me leva nesse caminho, me ajuda. E à medida que a gente se coloca diante de Deus dessa maneira, pedindo a ajuda dEle e fazendo a nossa parte, Deus começa a revelar o poder dEle na nossa vida. E aí tem coisa que parece tão difícil mudar e que de repente começa a mudar. E a gente olha e se assusta. Por quê? Porque o poder, a graça de Deus está sendo derramada. E assim, a gente estava aqui ontem à noite falando sobre a presença de Deus, ouvindo sobre isso aqui com o pastor Michel. E aí ele diz: olha, Deus se revela para Moisés e dá uma missão para ele, né? Ele diz: eu não sou capaz, eu não tenho condição. E aí Deus diz: olha, eu sou o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Estou te convidando para isso, rapaz. Vamos lá. O Deus que se revela e faz os milagres nos antepassados, nos caras da Bíblia, é o mesmo Deus que vai te ajudar a vencer os seus desafios aí. Parece muito difícil, mas à medida que você colocar diante de Deus, pedir ajuda, mas se colocar aí, colocar a mão na massa para fazer, você vai conseguir. Tem um texto da Bíblia que diz sobre a videira, João capítulo 15. Ele diz assim: olha, eu sou a videira, Jesus falando. Meu pai é aquele que é o agricultor e vocês são ramos. E sabe qual é o sonho? O sonho é que você dê fruto. E ainda vai dizer mais, ó, o sonho é que você dê muito fruto, não é um pouquinho não. Uma vida que vai dar bons frutos. E a gente olha para isso e diz assim: mas o que é esse fruto? É eu falar de Jesus para alguém? É eu trazer alguém para a igreja? É eu converter alguém? Não. Uma vida bacana, uma vida que dá fruto para a glória de Deus, uma vida que mostra a glória de Deus na sua vida. E vai ser como? Vai ser lá na tua casa, no relacionamento com a tua esposa, com teus filhos, vai ser no trabalho, vai ser na sociedade. É possível. Mas lembra, Deus faz a parte dele, derramando graça, poder, intervenção dele na tua vida. E você faz a sua. De dizer: Deus, eu não quero mais viver uma vida meia boca. Então quem acorda tarde, vai acordar mais cedo. Quem não abraça os filhos, vai começar a abraçar. Quem não elogia a esposa, não dá um presentinho, não faz uma massagem, tem que fazer. E à medida que a gente começa a fazer a nossa parte, as coisas mudam. E vou dizer mais, as pessoas começam a perceber essa mudança em você. E aquilo que parece difícil lá na tua casa, por exemplo, começa a ser fácil. Sabe por quê? Porque alguém tem que dar o primeiro passo. Se você der, a transformação de Deus vai acontecer lá na tua casa. No teu casamento, no relacionamento com a criançada, com os filhos, o respeito que precisa ter. Alguém tem que dar o primeiro passo. Eu falei aqui uma vez, vou terminar dizendo isso. Eu li um livro uma vez que eu achei muito bacana, sobre casamento. Ele diz o seguinte: quem é o mais maduro dá o primeiro passo.
Eu achei isso muito bacana. Por quê? Porque a gente sempre acha que a gente é que tem razão. Não é não? A tua esposa também acha que ela é que tem razão. Então, sabe o que você faz? Começa você. Seja você o agente da mudança. Você botou aí 2, 3 coisas, não botou muito, botou algumas aí. Essa semana é tempo de botar o joelho no chão, como a gente faz aqui. Dizer, Deus, me ajuda. Mas põe o alarme e começa a lembrar do que você se comprometeu a fazer e faz. Porque em uma semana você vai ver o que Deus vai fazer. Semana que vem, você vai voltar para a mesa, o assunto vai voltar aqui, mas nós vamos poder colecionar os feitos de Deus. Nós vamos ouvir. Deus vai fazer, cara. Se você se comprometer, Deus vai fazer. Creia nisso. Nosso Deus é poderoso para fazer. Então creia no poder de Deus, creia no amor de Deus, creia que Ele é suficiente para você e você vai se surpreender com o que Ele vai fazer. Amém? A gente vai orar por isso, orar por você, orar por esses desafios, orar para que seja uma semana de transformação. Você quer isso? Vou dizer para você, eu quero. Eu coloquei algumas coisas ali que eu digo, Deus, eu tenho que tomar vergonha na cara. Eu preciso mudar. Eu quero isso. Se você quer isso, fica de pé, a gente vai orar por isso. E a gente vai cantar uma canção. E só não vou dizer que a gente já está liberado, porque o Humberto vai fazer ainda isso. O Humberto vai dar o recadinho antes, e aí a gente termina cantando. Tá bom? Fecha os olhos aí. Tem uma coisa que o Michel faz, o pastor Michel faz aqui. Vou te convidar para fazer se você quiser. Tá bom? Em alguns momentos ele pede assim, ó, estende a tua mão na direção do céu. Isso é só uma ajuda para a gente. Estender a mão para o céu não vai mudar nada, é um gesto simbólico. Mas é um símbolo que você e eu precisamos para dizer, Deus, a gente precisa da tua ajuda. Se não for contigo não vai dar certo, mas eu quero a tua ajuda. Se você quiser, então você estende a mão para o céu e a gente vai falar com o Senhor. Deus querido, obrigado por essa noite, obrigado pelo desafio do Senhor de sermos e nos tornarmos homens irrepreensíveis. A verdade é que diante do teu padrão a gente nunca vai chegar lá. Mas a tua palavra disse para a gente que a gente poderia viver uma vida santa. Então, Senhor, com a tua graça, com a tua bondade, com a misericórdia do Senhor, perdoa os nossos pecados e perdoa porque a gente vive uma vida aquém do que poderia. Mas agora vem com o teu poder e com o teu favor, abençoando cada um de nós aqui, porque o que nós desejamos é viver uma semana transformadora, uma semana de ver o agir do Senhor na nossa vida. Mas Deus, significa que a gente vai ter que mexer em algumas coisas, e que tem mudanças de postura, de jeito de viver, de fazer, de falar, de agir. E eu quero pedir, ajuda-nos Deus com o teu poder. Aquilo que nós não conseguimos por nós mesmos, faz em nós. Mas Senhor, que todo mundo lembre do compromisso que está fazendo. E que na semana que vem a gente volte aqui para contar os feitos do Senhor, porque o Senhor vai realizar milagres. Derrama milagres do céu sobre nós. E Deus, não nos faz ficarmos deslumbrados pelos milagres. A gente quer ficar deslumbrado com o Senhor, com um relacionamento mais forte e bonito contigo. Descobrir quem o Senhor é e o que o Senhor pode fazer. Faz assim, ouve a nossa oração e nos ajuda nesta semana. Nós cremos que que com o Senhor nós podemos. Nós estamos nos comprometendo. Nos ajuda, ajuda cada um dos que estão aqui, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus.